aberta para a gente ganhar tempo. Vamos tratar, amigos que estão no online, estamos no presencial e no online, vamos tratar do ato administrativo parte 2. No ato administrativo parte 1, o que nós estudamos, pessoal? Conceito de atos, não foi isso? O que mais? Fato administrativo, fato da administração. Estudamos os atributos e os seus elementos. Então, 4 tópicos. Neste bloco, vou tratar com vocês sobre a classificação dos atos e sobre as espécies de atos administrativos na visão da professora Maria Silvia Zanella de Pinheiro. Então, para a nossa prova, é importante levar as 6 classificações. 6 classificações. Prerrogativa, execuibilidade, segunda delas, a quem se destina o ato administrativo, a quem se destina o ato administrativo, quais efeitos que o ato vai produzir, quantas manifestações de vontade são necessárias para a formação do ato administrativo e qual que é a função de vontade. Se eu vou ter uma declaração de vontade ou se vamos ter uma declaração de opinião. Então, 6 classificações. Isso já caiu e deve cair de novo. A primeira delas, pessoal, tenta concentrar aqui. Quando se fala em prerrogativa, o que se espera disso? Fulano tem prerrogativa. Fulano tem algum tipo de privilégio, tem algum tipo de vantagem. Por exemplo, eu estando aqui embaixo, eu não tenho vantagem, porque eu estou no mesmo plano de igualdade. Quando você passa para cá, eu tenho uma vantagem, a minha visão já é melhor. Então, se o poder público estiver no mesmo plano de igualdade que o particular, naqueles atos negociais, em que ele não utiliza do seu poder de império, eu vou marcar na prova que o ato é de gestão. Se o poder público estiver acima do particular, buscando sempre o interesse público, ele vai estar praticando, quanto à prerrogativa, um ato de império. Então, se eu pegar a apostila e ler aí a definição de Pinheiro, eu vou encontrar que no ato de império, a administração atua com suas prerrogativas, atua com base, vocês lembram? Na supremacia do interesse público. Supremacia do interesse público. Ela busca, nesse tipo de ato, o interesse da coletividade e, se for necessário, vai fazer valer a sua vontade. Então, exemplo no nosso caderno. Exemplo no nosso caderno. O decreto expropriatório. O decreto expropriatório que vai fechar o procedimento de desapropriação é pautado no ato de império. Por que ele é pautado no ato de império? Porque o prefeito ele quer desapropriar a sua casa e você não quer sair. Pode acontecer isso? Sim ou não, pessoal? Eu sou prefeito de Nova Iguaçu. Aí eu quero a sua casa para construir uma escola. E você diz para mim que não vai sair da sua casa. Mesmo pagando, você não quer sair. Existe aí um conflito de interesses. E você já estudou que existe um princípio que toda vez que tiver um conflito de interesses, qual que é a regra do jogo? Qual que prevalece? O interesse público ou o interesse privado?
o interesse público. Então, esse princípio é o princípio da, qual é a palavra? Supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Esse ato é um ato de império. Se a administração estiver no mesmo plano de igualdade, não utilizar de sua supremacia, o ato é de gestão. O ato é de está gerindo a máquina administrativa. Então, exemplo, uma venda de um bem em leilão. Vamos ver que na lei 14.133 de 2021, lá no artigo 76, com a nova lei de licitações, nós temos leilão hoje para venda de bens móveis e imóveis, artigo 76. Tudo bem? Vamos falar muito aqui de leilão. Vamos falar bastante de licitações aqui. É um assunto que eu gosto de estudar, trabalho com licitações e contratos, todo dia vendo isso, todo dia vendo isso no serviço público. E cada ano que passa a gente vai vendo mais coisas, vai melhorando a aula. Sempre porque uma coisa é você olhar a lei e falar assim, diálogo competitivo ou procedimento de manifestação de interesse. Você, o que é o PMI? O que é isso? Aí você traz um exemplo na prática. Eu peguei já 2 casos desses na prática para tentar ali aplicar a norma de PMI, que ali traz procedimento auxiliar de contratação, dentre os quais credenciamento, dentre os quais o PMI. Então a gente vai falar muito isso aqui quando estudarmos licitações e contratos. Mas já antecipo para vocês, quando o poder público está ali praticando aqueles atos dentro do procedimento de leilão, ele está praticando um ato de gestão, porque eu não tenho ali a supremacia do interesse público como regra, eu tenho ali atos negociados, ok? Não vamos aí confundir essa classificação, que só serve para isso, colocar a administração acima ou no mesmo nível que o particular, com essa daqui. Essa daqui, eu só quero saber se eu posso ou não quero executar o ato. Se eu puder executar o ato, porque ele já se formou, o ato é o quê? Lembra? Aula de ontem? Perfeito. Se eu não conseguir executar o ato, porque ele não se formou, o ato é imperfeito. Então, o primeiro passo, diferenciar ato perfeito de um ato imperfeito. O que é um ato perfeito, professor? Vai aparecer isso na prova, Renata? Claro que não. Vai aparecer na prova. Conhecer o sujeito, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Toda vez que o ato completar esse ciclo de formação, eu vou dizer que o ato é perfeito. E já coloca no seu caderno, todo ato é perfeito. Todos os atos são perfeitos. Todos os atos. Porque se o ato não completou o ciclo de formação, é porque ele não é ato. Ele não se aperfeiçoou como ato administrativo. Então, o ato imperfeito é aquele ato administrativo que não completou as fases, o ciclo de formação. Renato, você pode me dar um exemplo para eu poder entender? Sim. Olha o exemplo. Você foi nomeado como 3º sargento. Você foi nomeado. O seu nome e há um momento ímpar. A ficha demora a cair. Mas o seu nome aparece, seu nome, dentro das vagas, você não vai acreditando muito. Aí depois, e normalmente é assim, você nunca sabe por si, alguém te liga. É a melhor parte. Que a pessoa fala assim, e aí, já viu o resultado? Você, cara, nem tive tempo de ver o resultado. Você até sabe, só você queria aquele emprego, né? Não sabendo não, cara. Você foi nomeado para o cargo. E aí, vamos imaginar, se publicou,
o ato já está perfeito. Mas vamos supor que está a autoridade ainda escrevendo o ato, colocando o seu nome completo, Felipe Rodrigues, né? Tudo Gabriel, Felipe Rodrigues. Tá, Felipe é meu brother, tá dando meu trabalho. Felipe Gabriel, nome completo, tá digitando. Aí amanhã vai para a autoridade assinar. Aí na quinta-feira vai para a imprensa oficial, para publicar na sexta-feira. Hoje, terça-feira, a nomeação do Felipe Gabriel para terceiro sargento é um ato ilegal? Senhor? Não. É um ato inválido? Também não. É um ato inexistente? Também não. Ora, se ainda está aguardando assinar, mandar para a imprensa oficial para publicar isso, esse ato é um ato imperfeito. O que as bancas fazem com a gente? O ato administrativo que não completou o ciclo de formação é um ato ilegal. Gabarito falso. Falso. O ato que não completou as fases de formação é um ato o quê, pessoal? Perfeito ou imperfeito? Imperfeito. Deu para enxergar isso? Tudo bem? Tranquilo aí? Formado, completou, perfeito. Não completou, imperfeito. Pendente consumado. Começar pelo consumado. Consumado é aquele, o nome está dizendo, consumado. Existe ainda algo que está consumado? Sim ou não? Existe ainda algo que está consumado? Não. Aquilo que está consumado é aquilo que já acabou. É aquilo que já esgotou todos os seus efeitos. Então, o ato consumado é aquele que exauriu todos os seus efeitos jurídicos. E qual que é a importância desse ato para a nossa prova? Já caiu com o conceito, já caiu com a definição. Candidato, o que é um ato consumado? Excelência, ato consumado é aquele ato que já acabou, é aquele ato que já esgotou todos os seus efeitos jurídicos. Por exemplo, eu estou 10 dias de férias. 10 dias de férias, assinou, estou de férias e volto dia 21. Vai dia 20, porque dia 20 é feriado. Dia 21 vou trabalhar. Se eu estou de férias no serviço público, chegou dia 21, como é que ficam as férias? Como é que ficam as férias que o servidor tirou? Elas existem? Não. Elas já esgotaram todos os seus efeitos. O melhor exemplo aqui, pessoal, o melhor exemplo aqui são as férias. O melhor exemplo são as férias gozadas pelo agente público, pelo sargento. O cara está de férias, ok, 30 dias de férias. Você pode chegar a 30 dias, você pode chegar a 3 períodos de 10 ou 2 de 15. Você opta de acordo com a realidade do seu cargo público. Qual a importância disso? Você volta de férias, aí o seu chefe fala assim para você: cara, não era para tirar férias. Isso não era para tirar férias. Você foi no lugar de fulano. Vou revogar suas férias. Tem como revogar as férias que a pessoa já tirou? Não tem como, porque já tirou as férias. Então tem que colocar no meu resumão, no meu caderno, no meu registro, que o ato consumado não pode ser revogado. Isso cai em prova. O ato consumado não pode ser revogado. Ele não está passível de revogação, até porque, turma, ele não existe mais.
Ele não existe mais. Ele é um ato irrevogável. Irrevogável. O ato pendente é aquele ato que vai se sujeitar a uma condição que nós já falamos que se trata de evento. Não falamos hoje aqui? É um evento futuro e perfeito, incerto. E o termo é aquele, lembra? Evento futuro e certo. Todo evento futuro vai se sujeitar a uma condição, a um termo. Não sei se vai acontecer. Aqui eu sei que vai acontecer. O ato está pronto. Pessoal, no ato pendente, o ato é perfeito, tá? O ato está pronto. Só que eu não consigo executar. Então preste atenção, ó. Ato administrativo. Eu peço um ato administrativo para poder fazer um comércio dentro da prefeitura de Nova Iguaçu. Aí o atual prefeito fala assim: senhor Renato, eu até te dou o ato aqui para você vender aqui dentro da prefeitura café com bolo para as pessoas. Só que, como estamos em pandemia, tem que esperar a pandemia acabar. Está todo mundo remoto. Quando voltar, você vem aqui e vende o seu lanche da prefeitura. Então, peraí, o ato está comigo, eu tenho que esperar passar esse evento, que é a pandemia, para poder ir lá e fazer as vendas. Ora, um ato administrativo que está se sujeitando a um evento futuro, eu não sei quando vai acabar a pandemia, eu não sei. Você está percebendo, eu tenho andado pelas ruas e até vejo algumas pessoas com máscara, porque o jornal tem noticiado um novo vírus asiático que não chegou, graças a Deus, aqui na América ainda. Mas parece que já há uma preocupação em alguns territórios em relação à volta da Covid, que Deus nos proteja disso. Mas, se você parar para analisar, tem Covid ainda hoje, sim ou não? Tem ou não tem? Tem. Nós já fomos o quê? Vacinados. Mas a vacina é para sempre? Essa da Covid? Ela não tem algumas doses? Eu tomei algumas doses, nem sei quantas que eu tomei. Mas eu tomei mais de 3. Mas dizem que tem já a 4ª dose. Tem gente que tomou só uma. Tem gente que não tomou nenhuma. Tem gente que acreditou que era para tomar vacina com medo. Tem criança que não tomou, porque o pai não quis dar a vacina da criança com receio dos efeitos. Então cada um tem a sua realidade. Mas aqui eu, numa prova de marcar X, eu teria um ato pendente sobre uma condição. No termo, é só guardar, porque é certo. Então dá para a gente pegar aqui a nomeação do Felipe. Nomeação. Porque o ato está perfeito, já está assinado, já está publicado. Só que da nomeação para posse são 30 dias. Então eu não posso ser nomeado hoje e já ir trabalhar hoje. Vem aqui me apresentar, eu sou o Felipe, quero trabalhar, estou muito ansioso, fiz muito aí, curso preparatório, estudei muito, quero... Não, filho, você tem que esperar, filho. Esperar o quê? Esperar passar o prazo de você poder voltar e tomar posse. Tem que aguardar? Tem que aguardar. Então esse evento é um evento futuro, certo? Tudo bem, pessoal? Normalmente a prova bota conceito. Qual é o ato administrativo que se sujeita a uma condição ou a um termo para ser executado? Letra A, gabarito, ato pendente. Mas se quer algum exemplo, eu consigo me defender da banca, sabendo que um é incerto e que o outro é certo. Grifa na sua apostila, ato geral e ato individual.
O que é um ato geral? Qual é a preocupação aqui, turma? Com as pessoas. Se o ato vai se aplicar a todo mundo, ou se o ato vai se aplicar a uma pessoa só. Quem dá um exemplo de um ato geral? Chuta um exemplo de um ato administrativo geral. Edital é um bom exemplo. Edital é um ótimo exemplo. Quem cita outro? Você vai olhar, e esse ato aqui não é só para uma pessoa. Esse ato aqui é para todo mundo. Ó, quais são os atos, Barroso? Aqui tem alguns exemplos de atos, ó. Você pega, por exemplo, uma resolução de um secretário, de um ministro da Justiça. Você pega um decreto do presidente da República regulamentando uma lei. Eu posso colocar no meu caderno que o decreto é um ato geral. O decreto que regulamenta a lei é para todo mundo. Então, ó, edital, decreto, resoluções. Já o ato individual é aquele ato que vai se aplicar no caso específico. O ato individual é aquele ato que se aplica no caso concreto. Por isso que o ato geral é chamado de ato abstrato e o ato individual é chamado de ato concreto. Me dá um exemplo, Barroso, de um ato individual que só se aplica a uma pessoa. Você pode olhar para cá e pegar exemplos aqui. Ó. Você pode colocar no caderno uma licença. Uma licença é um ato individual. Mas qual licença, Renato? Qualquer uma delas. Pede uma licença para gestação, uma licença paternidade, uma licença para dirigir veículo automotor. Alguém aqui dirige? Tem habilitação? Então, vocês, quando pegou a habilitação lá, a habilitação está assim, ó, se aplica a você e a toda a sua família, tá bom? Bom, seria uma festa. Pegava a carteira do meu pai e minha mãe ia dirigir. Não, amigo, é igual carro do curso, você tem que ralar para conseguir a sua. Então, a licença para dirigir veículo automotor, uma licença gestação, paternidade, para construir um prédio, é um ato individual. Quanto aos efeitos, a palavra tem que me ajudar. O conceito está aí na sua apostila, está aí. Mas eu tenho que olhar na prova e identificar. Pô, a banca está perguntando se o decreto é constitutivo ou declaratório. A banca está perguntando se uma revogação de ato é declaratório ou enunciativo. A banca está afirmando na prova da BAGS que a licença é um ato declaratório. Então eu preciso ter uma noção, porque ler eu leio. Aí eu leio, já esqueço no dia seguinte. Vocês conseguem perceber quanto mais vocês estudam, menos vocês sabem? Ou só eu que percebo isso? Eu, quando fazia concurso, eu tinha essa sensação. Quanto mais eu lia, a sensação que menos eu sabia. Quanto mais você estuda, mais dúvida você tem. Ah, mas eu não tenho dúvida nenhuma. Você não está estudando. Quem estuda tem dúvida. Quem estuda questiona. Quem estuda faz pergunta. Quem estuda tem essa sensação, galera, que é uníssona. Você sai de uma aula dessa, chega à noite, o que eu li de manhã hoje? Você vai esquecer metade disso. Porque a nossa memória, ela é assim, ela funciona por impulsão. Tem que estar sempre repetindo. É igual na escola, pô. Vai perceber que na autoescola você vai ter que fazer repetição. O que é aquela baliza? Repetição, pô. Faz uma vez, repete. Olha, cara, o caminho aqui é esse, ó. Você vai fazer a manobra, tem essas marcações aqui, ó. Guarda as marcações, você vai. Se você vai dirigir bem, depois você aprende. Mas você tem que decorar aqueles métodos. Como é que eu faço para decorar isso? Fala, repete, fala, repete, fala, repete, fala, repete. É assim que funciona. Tudo bem aí, pessoal? Tranquilo? E aqui, qual que é a ideia? Se é constitutivo
constitutivo. Constituir significa criar. Vamos criar alguma coisa. Vamos criar. Não só criar, modificar, extinguir. O que é que eu vou criar no ato constitutivo, pessoal? Direitos. Cria-se direitos. Extingue-se direitos. No ato declaratório, o direito já existe. O direito já existe. O poder público vai então somente declarar. Declarar. Ele vai declarar um direito que é pré-existente. E no ato enunciativo, vamos certificar um fato. Vamos pegar o fato e vamos enunciar, dar vida àquele fato. Ato enunciativo. Então, de novo, vamos colocar aqui alguns exemplos de ato constitutivo no nosso caderno. Autorização. Na apostila eu coloco outros. Ato declaratório. Exemplo, a própria licença. Dentre outros. Ato enunciativo, uma certidão. De quê? Ora, de nascimento. Até porque o nascimento de alguém é um fato. Como é que eu faço para dar vida a esse fato? Certidão de nascimento. A pessoa faleceu, é um fato. Vou certificar essa morte. Certidão de óbito. Então, o ato constitutivo é aquele ato que cria, modifica, extingue direitos. Ato declaratório, o direito já existe, a prática do ato. O poder público então somente faz uma declaração. Realmente, estou declarando que você tem um direito. Pensa comigo. A servidora ficou gestante. Está gestante. Ela tem direito a quê, turma? A uma licença maternidade, sim ou não? Tem licença. Será que o chefe dela pode negar a licença para ela? Porque não vai sair de licença. Mas peraí, eu tenho aqui, ó, eu estou com X semanas. Mas você não vai sair. Não pode. Porque o ato declaratório, eu já tenho um direito. Eu só quero que o poder público declare o meu direito. Você passa na prova do Detran, no exame do Detran. Passei nas duas fases, tem minha habilitação. Você não fala assim, Detran, por favor, dê a minha carteira. Eu quero o dia, você não faz isso. Só estica a mão. O que é isso? Cadê a minha licença para dirigir? Ele vai te dar, tem que te dar a sua licença. Então, muito cuidado com o ato declaratório e com o ato constitutivo. Aqui eu tenho certidão, parecer, entre outros atos. Qual é a preocupação aqui com essa quinta classificação, pessoal? É com a formação de vontade. Formação de vontade. Quantidade de vontade para formar o ato. Tem ato que depende de uma pessoa só. Se não, a pessoa é assaltada. Alguém lá embaixo agora é assaltado. O camarada vai fazer o quê? Levar o carro dele. Ele vai à delegacia de polícia civil, levar o meu veículo. Tá bom, senta aí. Alega que teve o carro roubado. Toma aqui o ato administrativo, ocorrência policial. Se fosse para classificar esse registro de ocorrência, ou como alguns preferem, esse BO, seria um ato simples, composto ou complexo? E aí? Fiquei no vácuo. Amigos do online, me ajuda. O cara foi assaltado. Foi à delegacia. Narrou o roubo do carro dele. Aí o policial registrou.
alega que foi roubado 2 elementos de uma moto não identificada. Foram para local incerto e não sabido. Assinou e deu ocorrência para esse particular. Esse ato administrativo é um ato simples, composto ou complexo? Marca na prova, pessoal. É um ato simples. Por que ele é um ato simples? Porque o ato simples é aquele que depende de uma única manifestação de vontade. É aquele que depende da manifestação de um único agente, de um único órgão. Me dá um exemplo, Barroso? Sim. Ora, um despacho, uma portaria, um registro de ocorrência, dentre outros. Agora, pessoal, se o ato estiver numa situação em que você vai depender de 2 atos administrativos, eu dependo de 2 órgãos. Só que um é um ato principal e o outro é ato acessório. Então, a doutrina vai dar um exemplo para a gente. Eles colocam lá e eu vou reproduzir para você a investidura de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ministro do Supremo Tribunal Federal. Como é que faz para ser ministro do Supremo, pessoal? O presidente da República faz o quê? Ele que vai nomear. Só que depende do Senado Federal aprovar. Artigo 101 da nossa Constituição. Nesse caso, o que nós teríamos? 2 atos. Qual é o ato principal aqui, Barroso? Nomeação. Mas basta nomear? Não. O Senado Federal tem que aprovar ato composto. Pega lá o direito constitucional, que nós estudamos aqui. Estado de defesa. Eu posso afirmar, até botar como exemplo no meu caderno, que o estado de defesa é um ato composto. Por que seria um ato composto no estado de defesa, pessoal? Porque o presidente é que baixa o decreto, não é assim que funciona no estado de defesa? O presidente baixa o decreto, depois ele faz a comunicação ao Congresso, que pode aprovar ou não dentro de 10 dias. São 2 atos, decreto e aprovação, ato composto. Mas, Renato, eu sempre confundo com ato complexo. Você não vai confundir, porque no ato complexo é apenas um único ato. É um único ato. Só que para formar este ato, eu tenho que ter pelo menos 2 agentes, 2 órgãos, senão eu não consigo formar este ato. Vamos pegar aqui a sua aposentadoria. Como é que eu faço para formar a aposentadoria? Rio de Janeiro. Pega lá, Polícia Civil, tem que se manifestar, tem que se manifestar o Rio Previdência e tem que fazer um registro no Tribunal de Contas do Estado.
Não basta a polícia falar, aposento você, não basta. Tem que ter o fundo de previdência, Rio Previdência, dizendo que está tudo ok na contribuição, e tem que levar esse ato a registro no Tribunal de Contas. Então tem 1, 2, 3. Então, de novo, ó, ato complexo tem que ter 2 ou mais. Pode ter 4, não pode ter 1. E se tiver um só, o ato vai ser o quê, pessoal? Simples. Tudo bem? Se tiver um ato com 2 ou mais agentes ou órgãos, complexo. Se eu tiver 2 atos, um principal e um instrumental, esse ato é composto. E fecho com aqui, ó, 6ª e última classificação, quanto à função de vontade. Aqui basicamente é verificar o ato propriamente dito, é aquele ato administrativo que tem uma declaração do Estado, também chamado de ato puro, como uma demissão de um servidor público, e aqueles meros atos administrativos, que tem uma declaração de opinião, juízo, valor, conhecimento, como acontece com o parecer. Tudo bem? Então classificamos aqui o ato, 6 classificações: prerrogativa, império, gestão, execuibilidade, perfeito, imperfeito, pendente, consumado, destinatários gerais individuais, efeitos constitutivo, declaratório, enunciativo, formação, ato simples, composto, complexo e função de vontade, propriamente dito, ou atos puros, e os meros atos administrativos. Tudo bem aí? Tranquilo? Vou fechar esse vídeo aqui e daqui a pouco a gente volta para falar das espécies que eu vou utilizar desse lado aqui do quadro, tá?